Corinthians e São Paulo, campeões do mundo, campeões da Libertadores, duas camisas pesadas, duas das maiores torcidas do Brasil, frente a frente no próximo domingo, dia 14, para você que está vendo a gente no futuro, né? 14 de maio de 2023, entrando em campo na Neoquímica Arena, talvez para um dos mais difíceis majestosos da sua história, que é o nome do clássico. Nesse vídeo eu vou contar para você por que Corinthians e São Paulo chegam em crise à Neoquímica Arena no próximo domingo, pela sexta rodada do Brasileirão, e uma derrota, dependendo de quem for e como for, pode jogar um dos dois numa crise brava. Vem comigo. Bola também para o segundo pau, bola fechadinha, olha o Rice, caçapa! Corinthians e São Paulo hoje estão de mãos dadas, no pior jeito possível. São defeitos em comum que esses clubes vêm trazendo nos últimos 4, 5 anos e que tornaram Corinthians e São Paulo hoje as camisas mais frágeis do trio de ferro, porque o Palmeiras está lá na frente já nadando de braçada. Primeiro e mais importante, gestão. Corinthians, o mesmo grupo político que está no clube há 10, 12 anos e que nessa gestão de 2 anos basicamente se preocupou em pagar as contas, mas soube gerenciar muito mal os seus departamentos de futebol. Resultado, técnicos desde o ano passado. Silvinho, depois veio o VP foi embora daquele jeito que o Corinthians já sabe, apostaram no Lázaro, depois não deu certo, ficou aí o Danilo por um jogo, veio o Cuca, foi rejeitado pela galera, pelos motivos todos já expostos, e chegou o Luxemburgo. São 6 técnicos em 2 anos. Não há como montar um elenco absolutamente, vamos colocar assim, coerente com uma forma de jogar com esse tanto de treinador. E hoje o Corinthians tem um elenco velho, com absolutamente desconexo, com muitas carências, mas principalmente um elenco envelhecido, com jogadores que estão no fim de carreira, que fizeram parte da história desse grupo político. Assim, o Corinthians chega ao clássico absolutamente perdido. Tá? São Paulo não é diferente. Hoje quem cuida do São Paulo é o Casares, que também faz parte de um grupo político no São Paulo que tem mais de 10 anos, é o grupo do Juvenal Juvencio. E que, pelo menos num aspecto, foi um pouco mais coerente, porque ele manteve o Ceni durante um bom tempo, teve antes o Diniz, mas trocou bastante de treinador lá. Tô tentando lembrar aqui de alguns nomes que já passaram pelo São Paulo. O Crespo, que foi campeão paulista, o Ceni ficou mais tempo e agora o time está sob o comando do Dorival Júnior, que já começou pelo menos a dar uma cara para esse time. Mas o problema também é parecido com o do Corinthians, elenco. Em relação ao corintiano que hoje encontra com sua história quando olha para o campo, no elenco do São Paulo tem muita gente da base e que é lançada aleatoriamente. Porque o time também não tem dinheiro. Então, são ou jogadores de nome que não conseguem render nada, caso parecido com o do Corinthians, alguns nomes de peso, Rafinha, por exemplo, que está lá até hoje e não conseguiu render nada, nomes que já foram embora, como Éder, como o Daniel Alves, enfim, que deram uma dívida enorme para o São Paulo, alguns moleques da base que vão sendo lançados aos borbotões, às vezes dá sorte. Curiosamente, na defesa, Corinthians com o Murilo, zagueiro canhoto, e o São Paulo com o Beraldo, zagueiro canhoto. São 2 zagueiros canhotos que os 2 times descobriram aí. Não tiveram culpa nenhuma, mas descobriram. Por todas essas questões, e pelo momento do São Paulo, que talvez esteja um pouquinho mais à frente do Corinthians hoje em relação à equipe, vou dizer uma coisa para vocês. O São Paulo nunca venceu o Corinthians em Itaquera. Mas eu acho que vai acontecer. E vai acontecer domingo. E a coisa tá tão feia para esses 2 times que tem gente apostando balada se o São Paulo quebrar o tabu. E eu acho que vai ter que pagar uma bela grana. Vou narrar o jogo na Band News FM, domingo, espero você lá na Neoquímica Arena, na Rádio Band News FM, aqui mesmo no YouTube com transmissão, com imagens desse duelo aqui, o Iomar com o Ior Ruim. Vamos ver quem vai ganhar.